No continente celestial, um grupo se reuniu para enfrentar um único homem. Eles condenam um velho demônio Shu que matou e fez maldades a vida toda. Um velho diz que veio o matar para vingar seus discípulos. Mas calado, o demônio apenas os encara, com o sangue em sua espada pingando. Ele olha para trás quando alguém o chama. Uma mulher diz que ele chegou bem longe. Então que Mendiem, a mestra do pico céu nascente, pergunta se ele se arrepende. No entanto, o homem apenas dá risadas, dizendo que passou toda a sua vida cultivando e lutando. Dentre todos que estão em seu domínio, ele é superior e por isso ninguém ousaria se dizer invencível em sua frente. E por isso ele apenas se arrepende do modo que o tempo é impiedoso. Se ele tivesse mais 1000 anos, ninguém ousaria ir contra ele neste mundo. Usando seu poder, a mulher diz para não a culpar por ser impiedosa, já que ele não tem arrependimentos. Com isso, todos resolvem atacar ao mesmo tempo para matá-lo. Shu faz um selo com as mãos, formando uma habilidade enquanto sorri confiante. Os outros percebem que ele vai fazer algo e tentam o impedir, formando então o Dharma Celestial e deixando o demônio impressionado. As 3 pessoas que formam essa habilidade prendem o demônio com os 3000 mundos. Sentindo o dano, ele cospe sangue, mas não deixa de sorrir confiante, gritando que o imperador lamentou não ter se tornado um imortal, mas esse demônio nunca vai lamentar por nada. Com isso, ele começa a emanar uma aura imensa, gerando uma enorme explosão que acerta todos. No entanto, ele mesmo acabou morrendo no processo. Feridos, eles se perguntam se o homem se sacrificou. Coberto de feridas, o velho diz ser uma pena, pois ele conseguiria se tornar um grande general da raça humana. Mas achando que ele se matou, o velho diz que realmente é uma pena. Na Terra Sagrada tem 18 picos, sendo mestres do pico próspero nascente e espada os 3 mais fortes dessa terra sagrada. Um mês depois, no pico do céu nascente, uma luz vermelha caiu, e na mansão do discípulo herdeiro do pico céu nascente o velho demônio Shu retornou. Ele antes de renascer era um estudante universitário, e para ressuscitar ele já havia preparado e calculado toda a sua morte. Olhando em volta, ele parece reconhecer a terra Santa Taizu, e diz estar destinado a estar nesse local. O sistema detecta que ele foi revivido e suas funções foram alteradas e agora ele deve escolher entre um vilão do destino ou vilão bem treinado. Na vida passada ele escolheu ser o vilão do destino, mas todos estavam querendo matar, então nessa vida ele quer escolher algo diferente. Sorrindo, ele quer ficar forte em segredo para depois destruir o mundo. Em sua mente acaba tendo a visão de como vai ser se conseguir se tornar um discípulo sagrado. Por isso escolhe a função de vilão bem treinado. O sistema carrega a nova função e a completa. Animado, o garoto quer saber a força do seu corpo e pede para abrir o painel de status. Vendo seus status, ele tem qualificações normais e é um pouco mais forte que uma galinha. Indignado, ele se pergunta o que seu corpo fazia antes para ficar assim. Dias atrás, os herdeiros do Pico Céu Nascente e Pico Céu Espada tiveram uma batalha de vida ou morte por conta de uma mulher. Nessa batalha, o herdeiro do Pico Céu Nascente foi humilhado e teve seu cultivo destruído. Bebendo, ele pensa ter sido ridículo esse garoto ter apanhado igual um figurante por ciúmes. Entretanto, os antigos inimigos de seu corpo agora serão seus inimigos e por isso ele irá cultivar até fazer esse corpo se tornar invencível. Porém, mesmo com uma hora de treino, ele não apresentou resultados. Um choque em sua mente se passa percebendo que esse corpo é muito inútil, tendo uma lesão grave e sem cultivação. Mas sorrindo, ele fala que tem outros métodos para evoluir. Em outro lugar, algumas pessoas comentam sobre o retorno da mestra do pico que matou o demônio Shu. Um deles diz que o demônio se dizia invencível, no entanto não se comparava aos 10 santos superiores e os outros concordam. Com raiva, Shu os observa pensando que não pode ir contra eles por enquanto, então se unirá a eles. Se aproximando, o jovem chama a atenção das pessoas que o reconhece como seu irmão mais velho Shu Xiu. Reverenciando, eles perguntam se ele já se recuperou e o garoto diz que não era tão grave. Logo ele se retira. Observando, eles pensam em como o Shu Xiu tem o mesmo nome do velho demônio Shu. Em outro lugar, Shu grita por sua mestra dizendo ter um assunto para conversar. Adentrando no local, que Mendiem pergunta se ele precisa da ajuda de sua mestra para voltar a cultivar. Se ajoelhando, o garoto implora. Mas a mulher diz que ele é fraco e tentou enfrentar discípulos mais fortes, por isso mereceu ter seu cultivo destruído e ordena que ele saia, pois não pode o ajudar. Se revoltando, o garoto diz que seu cultivo é baixo por não ter os recursos de cultivo. Todos os recursos foram entregues para os outros irmãos, então como ele pode ficar forte sem nada? Batendo a mão, a mulher se irrita com sua ousadia, dizendo que ele se esforçou para cultivar e agora diz que ela foi injusta, achando isso ridículo. O garoto diz que ela sente nojo dele, pois tem o mesmo nome do demônio Shu e acha isso bem engraçado da parte dela. Se aproximando, ela explica nunca ter ficado com nojo e ordena para ele sair enquanto ela procura algum tesouro para o curar. No entanto, o garoto diz que ela pode ajudar agora mesmo. O jovem explica que ela tem um corpo de fragrância celestial, e se os dois fizerem cultivo duplo, além de se curar, também terá um grande aumento no cultivo. Irritada, ela pergunta o que esse jovem está dizendo. Beijando a mão dela, ele apenas quer fazer cultivo duplo com ela. Corada, ela o chama de discípulo infiel por humilhar sua mestra. Formando sua espada espiritual, a mulher irá garantir de cortar seus membros e o expulsar da seita. Mas o vilão recita um mantra, quebrando sua espada espiritual e fazendo ela não conseguir mais flutuar. Assustada, a
mulher percebe não conseguir usar seu cultivo de santo superior. O safado diz que será carinhoso com sua mestra. Assustada, a mulher pergunta o que ele planeja fazer. Aproximando as mãos, ele a tranquiliza que apenas aprenderá a seguir o caminho correto do Dão com ela. Caindo no chão, ela pergunta o que seu discípulo fez com ela. Se aproximando, ele diz em sua mente que apenas selou seu cultivo. Pegando no rosto dela, ele relembra que colocou um selo de reencarnação. Esse era um artefato que ganhou do sistema por fazer maldades. Agora ele tem certeza que qualquer cultivador abaixo do domínio Grande Imperador não terá escolha a não ser obedecer a Xuxiu. Impressionado, o garoto percebe que ela é realmente bonita mesmo sendo velha, e a deixa irritada perguntando se ele não tem medo que ela o mate. Dando risada, o safado diz para ela matar seu discípulo em sua frente então. Sussurrando em seu ouvido, o vilão pergunta a ela o que acontecerá se a mestra do pico céu afiado souber sobre seu cultivo selado, já que foi ela que matou o pai de tal mestra. Percebendo isso, ela não pode deixar que essa mulher descubra, afinal, irá morrer se isso acontecer. Que desesperada diz que irá entregar o artefato os recursos e poderá escolher tudo o que quiser. Pondo as mãos em seus ombros, ele diz não querer nada disso e sim outra coisa. Desesperada, a garota diz que isso é impossível e ele não pode nem mesmo pensar nisso. Que não acredita que está em tal situação por um inseto como ele. Shu não guardou qualquer rancor contra essa terra, no entanto, ela ainda estava no grupo que o caçou, então pergunta se ela está com medo. Sorrindo, ele pede por favor e mostra ter uma arte de cultivo duplo que será bom para os dois. A mulher, impressionada, se pergunta como ele conseguiu uma arte tão milagrosa. Shu pergunta o que ela achou, mas ela manda que ele saia. Sorrindo, ele diz para ela aceitar seu discípulo, mas a mulher diz que ele é um discípulo infiel. No entanto, ela de repente solta Gemidal. O sistema avisa que ele obteve 1000 pontos de cultivo por ter se tornado um discípulo infiel. A mulher fica cansada com o ato. Eles estão fazendo cultivo duplo e o sistema informa que seus ferimentos foram curados e cultivo aumentou. A qualificação do usuário subiu em 300. Com isso, a velocidade de cultivo foi aumentada em 20 vezes e seu cultivo melhorou até a 8ª camada do domínio e estabelecimento da fundação. Algumas horas mais tarde, o garoto se veste com uma mensagem do sistema informando que ele estabeleceu a 9ª camada. Se virando, Shu agradece a sua mestra e pede para descansar até o outro dia, que chama por seu nome. Dizendo que ele já conseguiu tudo o que queria dela, então pede para que ele remova o selo. Mas com um sorriso, o safado recusa. Se virando, a mulher pergunta se ele quer a ver morta, porém o jovem apenas diz para ela ser obediente. Então ele mostra um cristal de imagem e pergunta se ela sabe sua função. Isso deixa a mestra indignada, já que ele gravou tudo o que aconteceu. O garoto diz para ela não ficar com raiva, afinal, é apenas uma boa memória para ele. Se virando, ele diz ser o único capaz de remover o selo, e por isso, ela não deve tentar o retirar. E sorrindo, o garoto afirma que se ele morrer, ela terá de viver como uma pessoa comum e morrer de velhice. Se ela não acreditar, pode até tentar, no entanto, se ele morrer, tudo que foi gravado vai ser espalhado por todo o mundo. Se pergunta então como será a reação das pessoas ao ver essa grande mestra fazendo tais coisas com seu discípulo. Tremendo, que mendia jura que esse safado terá uma morte horrível, gritando e chamando ele de malvado enquanto questiona o motivo dele conseguir selar seu cultivo sendo fraco. Um tempo depois, Shu percebe que ficou muito tempo com sua mestra. Saindo do local, ele avançou bastante e provavelmente fará isso novamente para romper o domínio mar espiritual quando ela estiver descansada. Em sua mente, ele usa de exemplo que o domínio de mar espiritual é como um barril, então seu domínio atual é o processo para criar o barril. Olhando para sua mão, ele pensa que terá uma fundação mais estável, e por ter avançado descuidadamente na vida passada, acabou tendo uma fundação muito instável. Confiante que nessa vida ele terá uma sólida para conseguir enfrentar até mesmo alguém acima de seu domínio. Em sua mente, ele se pergunta se seus recursos de cultivo ainda estão lá, mas ele não sabe como irá conseguir sair da terra sagrada Taizu. No entanto, ele encontra um pavilhão de barcos voadores, tendo certeza que essa seria uma boa oportunidade. Em outro lugar, o jovem chega com um barquinho pequeno, adentrando na caverna cada vez mais fundo. Ele pensa estar escondido por ali os seus recursos de cultivo da vida passada. Descendo do barco, Shu morde seu dedo, desenhando um pentagrama na pedra com seu sangue, a fazendo-se mover para revelar um compartimento secreto. Vendo seus recursos, ele se anima, esperando conseguir de volta sua glória, gargalhando de frente ao seu baú. Alguém o chama de lixo Shu, dizendo que não esperava se encontrarem novamente, deixando o garoto surpreso. Em outro barco, um garoto diz não pensar que o encontraria por ali. O herdeiro do pico Céu Espada pensava que ele já estaria morto, mas nunca imaginou que ele se recuperaria em 10 dias. Zamen sorri, dizendo que a mestra do garoto é muito generosa por usar um artefato para o curar e recuperar sua cultivação. Na mente do nosso vilão, ele chama o garoto de inseto por ter feito ele cultivar tudo do começo e agora vir o ofender. Subindo em seu barco, ele vai saindo e dizendo que o fará pagar outra hora. Em 10 dias vão ter novamente uma batalha de vida e morte na arena. O cabeludo pergunta aos outros com deboche se o jovem disse algo, já que não ouviu direito, fazendo os outros dois caírem na gargalhada por uma pessoa como ele se atrever a desafiar seu irmão Zan. Abrindo os braços, o garoto usa uma habilidade de transferência de som.
dizendo que não o matou por respeito à sua mestra e por sua ousadia ele diz para não ser culpado se for cruel demais. As pessoas ouvem o anúncio e ficam impressionadas sobre ele querer enfrentar Zan novamente. Em outro lugar, Shu para seu barquinho. Chegando na mansão de sua mestra, ele planeja cultivar já que tudo dela é dele agora. O safado entra falando que veio a ver novamente. Qi Mendien pergunta o que esse discípulo infiel veio fazer, questionando o motivo de vir tão tarde em sua mansão. O safado fica confuso com a fala dela, no entanto, ela diz para ele não chegar perto. Segurando no seu queixo, o jovem diz que pode fazer coisas piores e pergunta se ela deseja ver. Juntando os dedos, ele forma vários selos, ativando um arranjo que se espalha pelo local, seguindo um caminho em linha reta. Acaba formando uma barreira em volta do templo. Assustada, a garota pergunta se herdou do antigo dom de arranjos e o garoto diz que ela tem bons olhos, questionando em seguida o que ela tem em troca se quiser aprender. Gaguejando, ela diz não querer aprender e o safado entende dizendo que irá entrar em reclusão para cultivar. Aliás, ele trouxe comida já que ela agora é como uma humana comum que precisa comer para sobreviver e acaba deixando Qi irritada dizendo que algum dia irá o matar. No entanto, o safado dá um tapão na bunda da sua querida mentora. Então sai dizendo não gostar de sua atitude desrespeitosa com seu querido discípulo. Shu colocou alguns arranjos assassinos no fundo da mansão e recomenda para ela não passar por eles já que ele precisa melhorar sua cultivação em reclusão. Se ela morrer, vai deixá-lo muito triste. Mas isso apenas instiga sua raiva, fazendo gritar que vai cortá-lo em milhares de pedaços. Sentado em um sofá, ele vê as informações de um item chamado Fruto Dom da Vida e da criação que irá destruir e recriar sua cultivação. Agora ele vai usar esse item, que é um tesouro extremamente raro, para criar uma fundação sólida, e se pergunta se existe algum outro cultivador com uma fundação mais forte que a dele. Shu então puxa o fruto para sua boca, o mordendo e engolindo. Então ele ativa a escritura de Dão e começa o processo de recriar sua fundação. O sistema informa que seu cultivo está sendo reduzido até voltar ao nível de um mortal, abrindo os olhos com brilho, vendo o sistema perguntando se ele deseja romper para o próximo domínio e assim concorda. O sistema detecta que ele está usando a técnica mais forte de construção de fundação e o tempo estimado de cada avanço é de 1 mês. Cada mês consumirá 100 pontos de cultivo para cada avanço. E assim os vários meses se passam rapidamente em simulação. Shu pensa que todos só seguem os antepassados e vão até 9ª camada. Ninguém até agora soube que existe uma 10ª camada que poucos têm potencial para alcançar. Quebrando e reconstruir entre a vida e a morte existe um grande medo, enquanto também existem grandes oportunidades e assim se passam 7 dias. A aura começa a regredir, e abrindo os olhos a aura se dissipa. E assim ele gastou todos seus pontos de cultivo para chegar à 10ª camada do domínio e estabelecimento da função, e assim Shu fez um grande progresso. Por trás das montanhas, um tornado de poder se forma com a ascensão do nosso vilão. No pico céu espada alguém observa. A bela mestra, sentindo a energia poderosa, pensa que pode ter sido Qi Mendien avançando. Em outro lugar, o demônio Shu medita, percebendo que sua condensação de carne está no limite. Agora ele irá romper e chegar ao domínio mar espiritual com sua fundação sólida. O sistema detecta que ele está prestes a avançar e por isso será possível avançar até a 10ª camada do próximo nível. Vendo isso, Shu vê que conseguiu liberar o sistema de recompensas facilmente e agora vai ver suas recompensas. Preparando, ele lança um soco que bate contra o espaço atual. Dando risadas, o sistema informa que o jovem atingiu a perfeição e por isso recebeu o corpo primordial sagrado. Ao ouvir isso, ele fica confuso, ficando com raiva enquanto o corpo primordial sagrado se funde com sucesso a ele. Sem graça, Shu relembra em como gastou vários recursos para romper e agora já obteve seu corpo primordial sagrado. Logo a tela informa a ele todas as vantagens e desvantagens desse corpo, mas nos dias atuais é inútil. Desanimado com isso, o jovem vê o sistema tentando o animar, perguntando em seguida como irá saber quantos pontos de cultivo precisa e como vai os trocar. Seu perfil é mostrado e é perceptível sua evolução, sendo 19 vezes mais forte que as pessoas de seu nível. Relaxando agora, ele precisa cultivar já que obteve esse corpo, mas acaba sorrindo lembrando de sua mestra. Saindo do local anterior, na mansão Mendien, a guerreira aproveita sua comida. Alguém pergunta se está bom e ela concorda. Porém, a garota se irrita rapidamente, vendo seu discípulo infiel. Se aproximando da mestra, o safado diz que alguns dias sem a ver pareceram anos. De repente começa a cheirar, perguntando há quanto tempo ela não toma banho, deixando a mulher indignada, que põe a culpa nele por tomar seu lugar de tomar banho e por arranjos assassinos na parte de trás da mansão. Educadamente, o safado se desculpa, então a dará um banho. A puxando, o jovem diz ainda gostar dela independente do cheiro, deixando ela confusa sobre o que planeja. Na parte de trás da mansão, ambos chegam. Acima dela, o safado diz que seu corpo fragrância celestial é incrível por manter sua pele macia mesmo que fique dias sem tomar banho. Beijando sua mão, Shu implora para que a dama melhore seu talento e deixe ele lavar suas costas. Virando o rosto corada, ela fica com a respiração pesada, até perceber que tem alguém do lado de fora. No pavilhão externo da mansão, alguém está lá. Tianjin, o mestre
do pico pergunta se sua irmã entrou em reclusão para cultivar. No ato, a garota se desculpa pois teve problemas e por isso não pode o encontrar. O sistema elogia o safado recompensando por sua maldade. Do lado de fora, o cabeludo diz ter algumas pílulas que pode ajudar. Os pontos do protagonista vão subindo e sua mestra diz precisar apenas de um descanso. Seu irmão entende perfeitamente. Então comenta que seu discípulo preguiçoso desafiou outro discípulo e teme que isso acabe causando uma mancha na honra do pico céu nascente se perder. A mestrinha diz saber sobre isso e deixará que seu discípulo resolva isso sozinho. Admirando as considerações de sua irmã, o homem resolve tocar uma música a ela. Envergonhada, ela continua com sua respiração pesada, pensando que não parou de fazer aquelas coisas com seu discípulo enquanto conversava com seu irmão mais velho. Sorrindo, o safado diz que o mestre Tian é incrível com a flauta. Com um sorriso maligno e por cima dela o demônio Shu pede alguns materiais de cultivo emprestados, a deixando assustada. Mais tarde naquela noite, Shu percebe que recebeu pílulas de 4º grau, mas fica incomodado por não haver nenhuma de 5º grau. Irritada, a mulher explica não poder abrir o armazém com o selo que está em seu corpo. Sorrindo, o jovem entende e agradece pelos vários recursos. Pensativa, a mulher imagina na possibilidade da mestra da Terra Santa a ajudar com o selo, mas logo imagina que essa não é uma boa ideia, já que Shu pode descobrir. Irritada, que Mendien reclama não poder viver como uma mortal para sempre, mas de repente a mulher retira uma máscara dos balões, agradecendo pelo jovem não ter vasculhado seu corpo. Com essa máscara de raposa será possível esconder completamente sua presença, então ninguém descobrirá seu selamento. Lembrando que essa máscara foi deixada pelo demônio Shu antes de morrer e tem alguns pensamentos sobre sua força. No entanto, resolve ignorar esse assunto, afinal precisa encontrar uma maneira de remover seu selo. Mas ao longe, nosso vilão percebe algo, e em seu quarto pensa que sua mestra finalmente colocou a máscara raposa de bronze. O safado imagina sua mestra de máscara toda seduzente, olhando sua espada sangue azul que recebeu de recompensa, e vendo não ser tão ruim, afinal ele tem alguns dias até a batalha. Logo se concentra em refinar a espada. Sua consciência sai de seu corpo voando. O sistema detecta a intenção da espada acima da Terra Santa Raizu, e esse é o local que ele irá. Ao todo, ele já viajou mais de 2.000 milhas. Subindo, ele consegue chegar a mais de 9.000 milhas. Ficando assustado ao ver algo no céu, se pergunta se isso é a intenção da espada. Logo ele decide compreender essa intenção, se conectando a uma delas. Uma luz é marcada em sua testa. Abrindo os olhos, o sistema o parabeniza por ter sucesso na intenção da espada assassina celestial. Animado, o jovem percebe que essa intenção é muito compatível com ele. Se retirando, Shu irá voltar para a mansão e fortalecer sua intenção para vencer a batalha facilmente. No pico céu pacífico, Taisuzi, a mestra da Terra Santa Taizu, sentiu alguém da Terra Santa procurando uma intenção da espada, e se assustando em seguida ao olhar para o céu, percebendo que um simples discípulo subiu 9.000 milhas à procura de uma intenção da espada. Pensando que anteriormente apenas o deus espadachim teve essa capacidade, e fica surpresa que em sua terra pode haver alguém assim. 3 dias depois, no pico céu próspero, onde será a batalha do protagonista, as pessoas rodeiam a arena. Um garoto boceja ao lado do cabeludo, sendo ele Jian Linjun do pico céu espada. O de olhos amarelos diz ter ficado impressionado por seu irmão ter rompido para o domínio divino, a qual o outro diz não ser grande coisa. Logo o mais velho se impressiona pela sua irmã mais nova ter vindo, e Shu Tianzhen diz ser um assunto com relação a ela, e também não quer ver Shu Xiu morrer. Jan se aborrece pela garota realmente apreciar alguém como ele. Zan diz que é impossível parar um homem que está querendo morrer. Os outros perguntam se ele fugiu de medo, e assumem que ele é uma vergonha para sua terra. Mas Tang Yao diz que eles são covardes por elogiar o forte e humilhar o fraco, fazendo os outros a reconhecerem como a 5ª discípula do pico céu nascente. Todos os homens coram chamando ela de irmã, mas de repente percebem que Shu Xiu chegou, e nosso protagonista vai pousando com seu barquinho. Sua irmã se aproxima, e ele fica feliz pela sua presença. Preocupada, a Rosinha afirma que suas irmãs podem o proteger, mas ele recusa, dizendo que não irá a decepcionar. No entanto, ela está incomodada por não ter feito nada da última vez, mas o jovem a isenta de culpa. Logo o vilão percebe outra pessoa, vendo Shu Tianzhen, que lembra ser a deusa do pico céu espada, e pensa que ela não é nada mal em seus atributos. A jovem sente como se o outro fosse uma pessoa diferente. Zan e seu irmão conversam sobre matar ele, e o cabeludo promete que vai matá-lo de uma forma dolorosa. Na arena, o cara diz para resolverem isso, já que precisa cultivar em reclusão. Confiante, o nosso vilão pede 1 minuto. Ele mostra um frasco com 6 pílulas de 7º grau e resolve apostar com eles. O sistema parabeniza nosso vilão por ser arrogante e enganar as pessoas fingindo sua fraqueza. As pessoas se impressionam vendo a lendária pílula Tianshuan, que aumenta sua
sua velocidade de cultivo. Em seus pensamentos de Jian, ele imagina em como pode se aproveitar dessas pílulas e por isso pergunta como a aposta irá funcionar. Nosso garoto acredita que eles não sabem o valor dessas pílulas, perguntando se o grande ancião do céu próspero sabe, e ele confirma, dizendo que essas pílulas são vendidas por 1 milhão cada, e ao todo seriam 6 milhões pelo frasco. O irmão do cabeludo se pergunta como pode conseguir algo à altura para apostar. No entanto, o jovem apenas diz que eles precisam se juntar para apostar e depois dividirem com base enquanto apostaram. Todos se animam com essa proposta. Todos juntam seus tesouros apostando na derrota de Shu Xiu, e o outro diz para eles não se apressarem. Colocando sua aposta no meio, o vilão pensa em como irá arrancar tantos tesouros desses apostadores. Sorrindo, afirma ter acabado o tempo de aposta, e então o árbitro será o ancião do pico céu próspero. Nosso demônio pula pro alto, caindo dentro da arena. Zhang o chama de lixo, dizendo que enfim ele reuniu coragem para subir. Nosso demônio, com um olhar sério, diz que a única coisa que importa agora será ser vencedor. Então é anunciado o início da batalha. Jian sorri pensando finalmente conseguir ver a morte de Shu Xiu. Se preparando, o cabeludo está na 9ª camada do mar espiritual, então não será um problema enfrentar esse garoto. Comparando isso como matar um inseto, pisando forte no chão. O cara avança para cima do nosso safado, desferindo um chute na direção de sua cabeça. Mas virando para trás, o jovem desvia preparando algo, pisando no chão com sua aura, pegando uma distância repentina em alta velocidade. Zhang se irrita assumindo que ele é rápido. Preparando uma habilidade, o bombado diz que eles verão agora, e dispara vários pregos de agulha, questionando se ele conseguirá desviar disso. Porém o Shu continua relaxado e tranquilo, e com um simples movimento, ele desvia, caindo de pé após isso. A Rosinha deseja o bem do protagonista, no entanto, os outros dizem que isso foi muita sorte dele. Novamente o bombado avança, tentando dar um soco no jovem que desvia. Nosso vilão apenas debocha, dizendo que ele precisa de mais esforço. Na mente do cabeludo, ele diz ser impossível um lixo como Shu Xiu ter ficado tão rápido. Cansado, resolve acabar com isso rapidamente e puxa sua espada, avançando para cima do garoto. Ele avança, mas o jovem desvia. Em sua mente, o nosso protagonista vê sua estratégia usando o Ki da espada, assumindo ser uma ótima oportunidade para testar sua própria espada. Com ela, o jovem corta o Ki do cabeludo, deixando o outro impressionado, sorrindo e dizendo que esse lixo realmente mostrou sua fraqueza. Aparecendo atrás deles, Zhang prepara para dar um chute mortal. No entanto, foi bloqueado. Nosso vilão sorri com a sua presa tendo mordido a isca. Shu segura fortemente sua espada, lembrando ser invencível contra oponentes de seu domínio por conta de seu corpo primordial sagrado. Com isso, ele efetua um ataque, acertando o cabeludo fatalmente, que pensa sobre ser impossível ele perder. Seu corpo cai no chão junto de sua espada. O silêncio se espalha entre a plateia, e o irmão de Zhang fica irritado pelo protagonista ter vencido. Todos ao redor se perguntam como Zhang Man pôde perder. Assustados, eles relembram como o cultivo do nosso vilão foi destruído há apenas 20 dias atrás. Na arena, o árbitro declara vitória total a Shu Xiu. Os apostadores choram vendo suas apostas sendo tomadas. Mas de repente o jovem tosse sangue, e Al grita por seu irmão enquanto corre em sua direção após ver ele cuspir sangue. Pergunta se está tudo bem, mas o safado apenas deseja ajuda para sair dali. No entanto, esse cara apenas quer sair dali fingindo estar machucado para conseguir uma vitória perfeita e receber todos os itens da aposta. Com isso, vendo Shu saindo machucado, Jian sorri confiante que lhe fará sofrer uma imensa dor. Então ordena ao discípulo Shen Lingei para desafiar o protagonista. O cara aceita e voando diz para Shu esperar um pouco, perguntando se ele tem coragem de o enfrentar. No entanto, a Rosinha se irrita dizendo que seu irmão está ferido e não pode lutar. Refutando a garota, o irmão do cabeludo diz ser normal outras pessoas quererem comprovar a força do protagonista. Ele fica sorrindo ao dizer que Shu só precisa se provar merecedor e apenas isso. Propositalmente, ele provoca nosso vilão questionando se o jovem irá encarar ou apenas fugirá. Tossindo sangue, o safado diz estar ferido, mas poderá lutar se eles apostarem mais 30% de tudo. E o sistema elogia a astúcia do nosso protagonista e lhe recompensa com 200 pontos de cultivo. Confiantemente, o outro concorda, zombando de sua ganância. Então a irmã Shu Tianzhen pensa que o garoto não sabe quando parar. Animado, o demônio chama os outros para apostarem e tentarem recuperar suas coisas. A multidão se junta apostando que Shu perderá por estar ferido e também por seu oponente ser alguém forte. Limpando a boca, o safado pensa em como fará muito dinheiro com eles. Logo, o árbitro anuncia o início da batalha, e Al pede para seu irmão ter cuidado. Confiante, o jovem diz para não se preocupar. Shen afirma não querer enfrentar o garoto anteriormente, no entanto as escolhas se esgotaram, fazendo o jovem questionar o motivo. O cabeludo diz que sua irmã voltou ferida, e por isso precisa de tesouros que o protagonista tem para se curar. Ele puxa sua espada, se desculpando, no entanto Shu diz que isso é bem comovente. Porém, só se pode sair dessa arena vivo ou morto, então nada mais importa. Então, com um movimento rápido, ele vai parar atrás do homem, efetuando um golpe
golpe que é bloqueado por pouco. Shen grita com a ousadia do vilão o atacar pelas costas. Só não esperava que o protagonista avançaria novamente, assumindo que cuidará muito bem da sua irmã. Assim perfura o peito do discípulo. Puxando sua espada, ele prepara sua habilidade, explodindo ela nas costas de Shen. Seu cadáver bate na barreira, e a plateia vê seu rosto. Shen explica que um vilão sempre morre por falar demais. Então matar rapidamente é o melhor para não conseguir revidar. A plateia fica abismada como o protagonista Shu Xiu conseguiu uma habilidade mítica de sombra viva para vencer, chorando por terem perdido suas apostas. Yao se aproxima o chamando de incrível, mas o garoto diz ter sido apenas sorte. Recolhendo suas apostas, ele agradece por esse dia de sorte. Percebendo que sua bolsa não é o bastante, Shu questiona se sua irmã tem outra bolsa. A mesma, com um sorriso caloroso, entrega sua bolsa, fazendo seu irmão agradecer. Coradinha, a jovem diz não ter necessidades de formalidades e o rapaz debocha dos outros, mostrando suas pílulas, deixando os outros irritados pela má conduta desse garoto. Logo Shu decide ir embora, já que não haverá mais batalhas. Então ele vai na direção do seu barco voador. Uma mensagem do sistema o parabeniza por ser tão malvado e recompensa com 200 pontos de cultivo. Sua irmã o alerta que ele ofendeu Jian Linjian e o manda ser cuidadoso e nunca baixar a guarda. Mas o safado tem em mente o rosto do sujeito. Em seu quarto, a jovem percebe ter ganhado um total de 16 milhões que planeja vender ao sistema por alguns pontos de cultivo. Logo ele pega uma espada. Então resolve a trocar com o sistema, ficando extremamente irritado por ganhar apenas um ponto de cultivo, sendo que da última vez recebeu 5 pontos. A tela ri da cara do protagonista por ter pensado que conseguiria tudo facilmente, explicando que tudo ficará mais difícil conforme seu nível de cultivo subir, deixando o jovem mais irritado ao dizer que não trocaria pedras espirituais por ter preguiça de calcular grandes quantidades. Shu Xiu pensa em monopolizar seus itens, os vendendo e comprando itens melhores para conseguir mais pontos de cultivo. Logo acaba sentindo algo, percebendo que a máscara de raposa está ressoando e se pergunta com quem sua mestra está conversando. Já no pico do céu pacífico, Qi Mendien ouve da mestra da Terra Santa que seu discípulo subiu até os céus para pegar uma intenção da espada, perguntando a ela como seria possível com o baixo talento que Shu Xiu possui. Mas a mestra viu com seus próprios olhos. Pergunta então se a personalidade de seu discípulo mudou recentemente, fazendo a outra questionar a hipótese de ele ter sido possuído por alguém ou alguma coisa. A mulher havia pensado nisso, mas ignorou por serem chances baixas, já que o cultivo necessário é muito alto. De todo modo, ela não consegue acreditar que ele tenha sido possuído, já que só é possível entrar na Terra Sagrada uma vez, mas a mestrinha questiona como ele foi capaz de chegar até lá então. Teoriza a mulher que pode ter sido por uma oportunidade inesperada, recomendando que sua colega cuide bem de seu aprendiz para que futuramente ele se torne alguém incrível. Porém, na mente da bela mulher, ela imagina já ter se tornado uma escrava que serve para aumentar sua força. O safado ouviu tudo e pensa em como vai ter uma boa conversa com sua mestra. Algum tempo depois, Shu vai até sua mestra pedir um conselho. No entanto, ela questiona sobre seu segredo. Deixando ele confuso, a mulher fala sobre a intenção da espada que foi pega. Pegando ela pela cintura, o safado questiona como ela soube dessa informação. Ela explica ter descoberto pela mestra Taisu, deixando ele animado, questionando se a mestra reconheceu ele como um gênio. Envergonhada, a garota diz que precisa ser confiante para mostrar resultados desejados e seu discípulo concorda. Mas ele veio ali justamente para usar sua força para conseguir recursos. O safado insiste ter vindo até ali apenas para pedir ajuda de sua mestra na cultivação. Logo o sistema o parabeniza por ser tão malvado e insiste dando a ele um pote de veneno superior. Enquanto praticam cultivação dupla, o programa informa que o talento do usuário está aumentando gradualmente. Assim 3 horas se passam e o cultivo do safadinho foi aumentado exponencialmente após tanto trabalho duro. Shu percebe que cada vez mais a cultivação piora e teoriza que deve ser por conta do selamento, tendo a ideia de libertar o selo da próxima vez. Mas fica tenso por ser uma ideia um tanto perigosa. Reverenciando a mulher, ele agradece pelo seu empenho em ajudar seu pequeno discípulo. A mestra irritada pensa que futuramente fará esse infiel pagar caro. Já no pico do tesouro valioso, o garoto chega ao pavilhão do local. Os guardas parecem reconhecer ele, mencionando seu feito de ter ganhado 2 batalhas na arena esse dia. E Shu Xiaoran cumprimenta esse irmão mais velho, perguntando em seguida se ele veio vender alguns itens. Todo seduzente, o garoto pergunta se ela sabe ler mentes e coradinha, a garota afirma que o rapaz ganhou uma baita recompensa com um combate recente e por isso foi fácil adivinhar. Logo a dama pede para que a siga. O garoto está muito intrigado sobre o motivo de uma garota como ela vir até o lado de fora do pavilhão e o chamar para dentro tão casualmente. Dentro do armazém, o jovem apenas observa as mercadorias. Sua irmã fica intrigada por não conseguir saber o que ele está pensando em fazer. O velho demônio pensa sobre as possibilidades de troca com o sistema e tem a ideia de que quanto mais energia espiritual houver, mais pontos conseguirá.
Então a ideia que ele tem é vender a energia espiritual de um humano por inteiro pela maior quantidade de pontos possível. As telas surgem elogiando sua inteligência e maldade, recompensando com um barco voador prateado. No entanto, diz ser impossível trocar humanos por pontos. A garota ao seu lado pensa ter visto uma intenção assassina repentina nos olhos do jovem. Xuxiu deseja comprar dela pílulas de recuperação de energia e alguns elixires, querendo o máximo possível em troca de 15 milhões de pedras espirituais superiores. Xiaoran fica confusa, se questionando em sua mente se ele pretende fazer um banho medicinal. Então vai separar agora mesmo seus produtos. Com as pedras espirituais restantes, o jovem planeja dar uma olhada em algumas coisas. Mas de repente sente algo. Sentindo um fragmento de bronze reagir com sua intenção da espada. E se perguntando qual mistério esse fragmento esconde para atrair sua intenção da espada. A jovem já separou seus itens e o chama para dar uma olhada. Aproveitando, o safado pergunta quanto custa esse fragmento, mas a jovem diz ser inútil e ele pode levar se quiser. Porém, o jovem a surpreende entregando 100 pedras espirituais por não querer a dever depois. O garoto resolve ir ver as mercadorias, mas sua irmã diz para ele esperar. Confuso, o garoto a questiona e ela diz precisar de sua ajuda. Assim, o garoto entende o motivo de ela ter vindo até ele no início. Em outro lugar, o safado questiona sobre o que ela deseja, mas avisa que se for problemático não precisa nem dizer. A jovem menciona a Torre Sagrada Taizu e questiona se ele a conhece, explicando ter sido uma arma empírica que pertencia ao imperador e foi colocada no local de sua morte, sendo um dos melhores lugares para discípulos cultivarem e treinarem, sendo possível testar o poder de combate na torre, e conforme mais alto o andar, maior será a recompensa. Xiaoran diz precisar de sua ajuda sobre o reino secreto do demônio selvagem, que abrirá em um mês, e o garoto sabe muito bem que esse é um ótimo lugar para caçar tesouros. Então ela pede para que Shu entre na torre e participe do teste, dizendo que os primeiros 300 discípulos do domínio mar espiritual vão receber direito de entrar no reino secreto, e acredita que nosso protagonista conseguirá ficar entre eles. Toda seduzente, ela quer que o seu irmão participe para ajudar, e nosso protagonista parece pensar sobre isso. Acima do quarto de Xuxiu está se formando um redemoinho coberto de raios. Dentro de seu quarto, ele vai avançando cada vez mais até chegar na 9ª camada do domínio mar espiritual. O jovem pergunta ao sistema como se alcança a 10ª camada, no entanto, acabou sendo incapaz de encontrar uma forma apropriada de avançar, descobrindo que precisará de itens complicados de se encontrar para fazer isso. Cansado, ele cai no chão, vendo que são 3 itens divinos. Dependerá totalmente de sorte se ele conseguirá esses itens de tamanha raridade, já que ninguém os venderia convencionalmente. Mas ele se lembra de algo, lembrando que Xiaoran mencionou que um discípulo já obteve metade de um dos itens que ele precisa no reino secreto. Então agora nosso vilão decide ir até a Torre Sagrada para conseguir tais itens. Alguns dias depois, o sino toca, e várias pessoas começam a ir em direção ao Pico Céu Pacífico. Alguém à frente da torre explica que vários discípulos vêm até ali a cada 30 anos para testar suas sortes nos andares. Uma placa de pedra mostra que alguém conseguiu entrar no top 10. Os anciões Huang Laotou e Mo Feiyan conversam sobre os grandes talentos deste ano. A dama, pensando nesses talentos, resolve assistir, achando que pode valer a pena. Nosso garoto de repente chega em uma velocidade alta. Logo Feiyan percebe a velocidade e pergunta ao velho quem é esse, porém o ancião parece reconhecê-lo. Ele, o jovem discípulo direto da mestra do Pico Céu Nascente. O garoto pula de seu barquinho, percebendo uma comoção de uma mestra orgulhosa com sua discípula. As pessoas ao redor parabenizam a anciã Yang e sua discípula Suhushui. Yefan, um discípulo do Pico Céu Espada, fica confiante em chegar ao topo da Torre Sagrada e ficar entre os 10 melhores. Shu pergunta quem ele é, deixando-o confuso, logo se apresentando animadamente como Yefan. Na visão do safado, acaba vendo esse garoto como personagem principal tanto de nome como de rosto. Ele pergunta como o jovem o conhece, mas descobre que foi por conta da batalha que teve. Shu dá um sorriso caloroso, dizendo não ser nada demais, fazendo o outro pensar que ele é um cara bem gentil e legal, ficando completamente animado por tê-lo como seu amigo. Porém, Shu pensa que essa personalidade dele é a mais odiável possível. Logo, Xuxiu é chamado para entrar no primeiro teste. Nosso vilão diz que se encontraram novamente e o cara o deseja boa sorte. Então sobe as escadas da torre, adentrando assim nela enquanto as portas se fecham. No primeiro andar, os monstros observam ele chegar. Então pouco a pouco eles se aproximam, se mostrando como lobos que rosnam em sua direção. Shu fica decepcionado por serem apenas alguns lobinhos que vieram dar-lhe boas-vindas. Em formação, os cachorros se preparam para atacar, deslizando o pé em preparação. Ele usa sua intenção da espada e corta todos os lobos em um movimento rápido, sorrindo por serem apenas algumas bestas fracas do domínio mar espiritual. Algum tempo depois, no andar 67 da torre, uma bela dama diz estar solitária e deseja que o garoto permaneça ali para que vivam felizes para sempre. Mas em um movimento rápido, o jovem a finaliza, dizendo que lhe faltou muita experiência para conseguir o seduzir. Já no andar 68 da torre, avançando, Shu nota que os 4 estão no auge do domínio mar espiritual. Porém, entanto, esse demônio os finaliza rapidamente com um ataque direto.
chegando ao andar 98 da torre. Tai Suzy uma cópia de quando estava no auge da 9ª camada do domínio mar espiritual, mas o jovem não consegue medir perfeitamente todo o poder dela. Sorrindo, o demônio pergunta se ela é a verdadeira Tai Suzy. Com os olhos cerrados, ela não responde. Com um sorriso e de uma maneira extremamente animada, ela gargalha, confirmando ser a primeira imperatriz. Avançando, Shu diz para ambos batalharem. No entanto, essa mulher consegue bloquear seu ataque com uma mão e sem olhar. Nosso protagonista lança um chute, mas novamente é bloqueado e jogado para longe logo em seguida. A mente do jovem fica confusa por ela ser mais forte mesmo ambos estando no mesmo domínio. Além de tudo, essa cópia não possui qualquer abertura. De repente, a mesma avança para cima do garoto. Ambos colidem suas mãos, dispersando uma grande quantidade de energia. Porém, o demônio parece estar perdendo essa disputa de força e fica tenso, se assustando ao ver a cópia preparar outro ataque com sua outra mão. Nosso vilão fica extremamente feliz, pois isso agora é uma batalha de quem morrerá primeiro, fazendo muito seu estilo. Tendo seu peito atravessado, o garoto diz ser trapaça ela ter conseguido aguentar. Com força, Shu aperta o pescoço da mulher. A torre o informa que o andar 99 foi concluído com sucesso, e uma luz de repente o cobre, teleportando ele até o 100º andar da torre. Ele acabou esquecendo o que aconteceu no andar anterior, mas isso não importa mais para ele. Olhando à frente, nosso vilão imagina que deve escolher um pilar. Assim, um dos pilares é absorvido. O sistema informa que ele tem 12 horas para conseguir as habilidades e técnicas com espada. Na meditação, o garoto deseja usar seus pontos de avanço para acelerar o aprendizado das habilidades e técnicas com espada. Assim, o sistema o faz gastando mais de 1000 pontos para aprender tais habilidades. Com isso, foi possível o usuário ter aprendido as habilidades e técnicas da espada. Nessa nova vida, o nosso garoto está tendo muito mais oportunidades que a sua última vida, e precisa aproveitar tudo isso para ficar mais forte. Abrindo os olhos, ele percebe que para melhorar mais ainda, irá precisar de uma espada pesada. Assim, com seu ki, o jovem forma uma enorme espada. Com a espada sendo maior que ele próprio, sua mente imagina ser exatamente isso que precisava. Então, golpeando à frente a primeira forma de sua habilidade, acaba abrindo uma enorme abertura. Rindo, nosso protagonista diz ser Xuxiu aquele que irá aniquilar a todos, e em sua mente deseja que o sistema analise a sua nova habilidade. O sistema explica sobre a técnica, e diz que a segunda forma não é compreendida ainda. Na praça da frente da torre sagrada Taizu, Akira, o sobrinho de Mendien, tenta convencer sua irmã a esquecer Xuxiu, já que ele poderá pedir algumas pílulas para sua tia, dizendo que o jovem deve ter morrido na torre, mas a garota afasta sua mão para que não a toque, esperançosa que seu irmão conseguirá voltar bem da torre. Bem nessa hora, o sino da torre soa. Então é anunciado que alguém passou entre os 10 melhores. O nome de Xuxiu é mostrado. Todos observam que o mesmo chegou ao 100º andar, também vendo todos os status com nível divino. O silêncio se espalha entre as pessoas. Akira se assusta enquanto a jovem fica extremamente feliz. Assim, Shu sai da torre agradecendo por terem o esperado durante esses 10 dias. A garota se aproxima ficando feliz por ele não ter se machucado. E várias outras pessoas se aproximam dizendo que Xuxiu é incrível e até mesmo desejam seu autógrafo. O demônio fica feliz por nesta vida as pessoas gritarem seu nome e não tentarem o matar, e imagina que todas as suas decisões foram realmente importantes. Assinando o papel, sua mente viaja sobre ser esse tipo de vilão que faz maldades em segundo plano. De repente, os anciões aparecem em suas costas. Ambos estão impressionados e avisam que a mestra do Céu Pacífico quer o ver. No pavilhão do Céu Pacífico, Xuxiu cumprimenta as duas mestras. Mendien fica envergonhada. Já a outra reconhece seu desempenho, ficando muito impressionada e satisfeita com isso. Shu questiona se receberá alguma recompensa, mas em sua mente ele planeja algo malicioso. Mendien se irrita com a ousadia do protagonista e o alerta para ser mais respeitoso com a mestra da Terra Sagrada. Tai Suzy diz estar tudo bem e pergunta sobre a recompensa desejada pelo jovem. Shu pergunta se ela não tem leite de panaceia, flor divina put ou fruta espiritual bebê monstro. Qualquer uma dessas já é de bom tamanho. A sua mestra se irrita com sua ganância excessiva. Existem vários tesouros nessa terra sagrada, no entanto, nenhum é o que ele procura, mas pode pedir para que alguém encontre para ele. O safado, na verdade, pensa em usar o selo Sansara nessa mestra, e o sistema elogia por não se satisfazer apenas com sua mestra Mendien. Em suas costas, o demônio usa o selo, que é colocado diretamente nela sem qualquer problema, e o sistema informa que ela nem percebeu. Assim, ele tem duas servas, não podendo ter mais nenhuma outra, surpreendendo Shu por poder ter duas servas ao mesmo tempo. Começando a imaginar uma cena com duas guerreiras, o sistema recompensa ele por tais pensamentos e o entrega um livro de alquimia básica. Nosso protagonista sorri animado com essa recompensa, já que conseguirá até mesmo usar venenos em batalhas agora. Enquanto não pode o entregar a recompensa, ela irá o dar um item que pode fortalecer seu ki e o seu sangue, fazendo o garoto agradecer. Assim, os dois vão embora. Tai sentiu algo estranho em um momento, se perguntando se alguém está conspirando contra ela, mas dá a desculpa que ficou muito tempo reclusa e precisa relaxar um pouco. Em outro lugar,
entrar. Na cabine principal, a mestra e seu discípulo são servidos. Shu deseja ficar sozinho com sua mentora, que tenta recusar. As irmãs ficam confusas com sua reação, mas a guerreira finge estar tudo bem. Sozinhos, o garoto prepara algo, fazendo um isolamento de som neste local. O safado deseja aproveitar essa bela vista para fazer algumas coisinhas, deixando a garota irritada por pensar nela só como uma ferramenta que ele usa quando precisa. O garoto fica intrigado por essa visão degenerada que sua mestra tem dele. Então questiona se ela quer seu cultivo de volta, fazendo a mulher concordar furiosa, elogiando a máscara por conseguir esconder tão bem que seu cultivo está selado, e fazendo a sua mentora elogiar a ele, dizendo ser incrível esse jovem esconder as marcas após tantas vezes que dormiram juntos. Em sua mente, ela agradece por isso, já que se descobrissem iriam espalhar por toda a terra sagrada. Irritada, Mendien pergunta as condições para libertar seu cultivo, já que esse discípulo não é tão gentil assim. Primeiro, Shu deseja que sua mestra use uma coisa, acabando por deixar sua mentora confusa. O garoto apenas quer que ela use isso e receberá sua recompensa, ficando completamente envergonhada com essa roupa. Já o safado se aproveita para passar a mão na parte de trás da garota, fazendo ela questionar sobre as ações de seu discípulo infiel e fazendo Shu ficar magoado, pedindo para o chamar de irmão. Mas nem em sonho ela faria isso e prefere até mesmo morrer. Assim 10 minutos se passam. O safado pede para que sua mestra não se preocupe e apenas relaxe, mas ela nunca irá o chamar de irmão. Esse velho demônio diz para a mulher não gemer tão alto, senão todos no barco ouvirão. Coradinha, ela suspira, assim o chamando de irmão pela primeira vez, gritando que cedo ou tarde irá matar esse discípulo infiel. Já no céu nascente, Shu pensa em Xiaora, e agora seus assuntos na torre foram resolvidos. Suas informações sobre a fruta espiritual bebê monstro são bem detalhadas e precisará cultivar para alcançar a vitória. Mas percebe um discípulo comentando do jornal atualizado. Outro diz que com a morte do velho demônio Shu, alguém provavelmente assumirá sua posição. Nosso garoto acha graça, já que está vivo e vivendo bem ali na Terra Sagrada. No entanto, repara que a quarta pessoa na lista dos santos foi substituída por Liu Hongji, se perguntando se ela é forte ou não. Mas o vilão parece a conhecer. Shu Xiu educadamente pede para seus irmãos lhe venderem uma nova cópia do jornal Horizonte Celeste. Animados, os dois o entregam de graça e o jovem agradece a gentileza, saindo de lá lendo o papel. Os dois se soltam um pouco, ficando tensos enquanto pensam que seu irmão Shu realmente ficou poderoso por ter aparecido na lista celestial. Lendo a lista, nosso demônio realmente vê que Hongji realmente entrou na lista dos mais fortes do continente. Mas ele se impressiona ao ver que a garota também assassinou sua seita e seu ancião, fazendo Shu sorrir, chamando ela de boba. Uma memória vem à sua mente, relembrando em como a conheceu quando toda a família dela foi morta. O demônio explicou que não pode mais ver sua própria família, que está do outro lado do céu estrelado. Animada, a garota se assume como sua família, já que ele a ajudou a enterrar seus familiares. O homem aceitou, concordando que a partir dessa noite eles seriam família. Agora ele usa uma habilidade de comunicação para chamar sua irmã Tang Yao para ajudá-lo a encontrar alguém. Logo a Rosinha chega, que pergunta o motivo de estar tão distraído olhando para a lua, mas o garoto apenas estava pensando em sua cidade natal. A jovem relembra que fazem 30 anos que seu irmão veio até a Terra Santa e o tempo realmente passa bem rápido. Ele teve muita sorte de ter chegado com 3 anos após sobreviver ao ataque dos demônios. Segurando as mãos do garoto, essa jovem afirma que seu irmão tem muitas bênçãos e apesar de tudo essa terra também é sua casa. Todos ali são sua família e caso Shu tenha problemas basta procurar que ela irá o ajudar. O safado pega nos ombros de sua irmã, confirmando animadamente que todos ali são como suas asas. No entanto, o antigo Shu não sobreviveu por sorte, mas sim porque esse demônio precisaria de seu corpo futuramente. A garota fica curadinha, pois agora o garoto não a evita mais, mas sim a toca e fica próximo dela, ficando na ponta dos pés. Ela beija a bochecha dele, o confundindo. Então entrega a informação que lhe foi pedida. Yao, envergonhada, se despede de seu irmãozinho para voltar a cultivar, pedindo para que o jovem descanse bastante. Corando, o nosso protagonista foi pego de surpresa e precisa se acalmar, vendo as informações sobre Liu Hongji ter aparecido no Império Dongzhou em uma cidade distante. Nesse local mencionado, um velho pergunta se essa pessoa deseja se tornar igual ao velho demônio Shu. Ela realmente deseja ser inimiga de toda a raça humana. Liu Hongji, a antiga santa inferior da seita Espada Poeira Vermelha. O barbudo grita que sua família Ji nunca deixará que tal coisa aconteça e algum dia eles irão a cortar em pedaços. Mas em um movimento, a dama finaliza a vida deste velho. Sem nenhum remorso e com os olhos vendados, ela observa, pousando então no chão. Uma sombra questiona sobre o que vem a seguir, recebendo a resposta que vão matar mais pessoas. A presença questiona se essa garota realmente irá se tornar inimiga do mundo. Logo essa mesma jovem responde que faria de tudo pelo demônio, até mesmo massacrar o mundo
mundo em seu nome. Em outro lugar, Shu está meditando. Seu plano é testar as habilidades que recebeu nesse lugar deserto sem ninguém. O sistema diz que a técnica do segredo Xingzi, quando masterizada, pode até mesmo fornecer a ele a invencibilidade. Com isso, ele fica suspirando cansado. Ele relembra que essa técnica é difícil de compreender e já se passaram 3 dias sem nenhum progresso. Olhando para trás, ele se pergunta quem está ali. A figura se apresenta como Hua Luofei e é a anciã do Pico Céu Consentido. Ela promete não o machucar. No entanto, Shu percebe algo. Percebendo que essa garota também tem um selo de servo Sansara Celestial e pensa na possibilidade de Tai Suzy querer algo com ele. Cumprimentando a mestra, o garoto questiona qual o seu motivo de ter vindo até ali, descobrindo que ela apenas esbarrou nele por acaso. Luofei supõe que ele planeja ir ao reino secreto demoníaco selvagem, a qual então o jovem afirma que sim pelas oportunidades. De repente ele percebe algo, ficando encantado pela enorme beleza da garota. Sentando-se ao lado dela, o garoto pede ajuda para saber algo, e menciona sobre o passado onde os demônios e os humanos entraram em conflito, porém mesmo assim nenhuma das espécies conseguiu exterminar uma outra. Isso é uma dúvida antiga dele e talvez ela ou Tai Suzy consigam responder. Então é explicado que o motivo é completamente desconhecido. Ela menciona sobre como um grande imperador saberá todos os segredos sobre as estrelas e o continente, deixando o garoto ainda mais curioso sobre a existência de seres mais poderosos. Ao todo já apareceram 17 grandes imperadores que sumiram de repente e ninguém compreende se existe ou não algum ser mais poderosos que eles. O talento deles era inacreditável, mas teoriza que o caminho para o próximo nível pode não existir. Essa mestra nunca imaginou ter esse tipo de conversa e o jovem pergunta se ela já vai embora. Confirmando, essa jovem deseja que ele trabalhe duro e diz que se encontrarão quando ele sair do reino secreto demoníaco. Animado, Shu irá esperar ali mesmo e o sistema caçoa de seu carisma. Já no pavilhão de Qi Mendien, o garoto diz que agora precisa encontrar sua mestra para pegar alguns materiais de cultivo. Ele ouve uma conversa de alguém com sua mestra dizendo precisar de areia prateada imediatamente, mas a mestra não pode pedir tal item para Xuxiu sem motivo algum. O garoto reconhece esse cara como Akira, o sobrinho de sua mestra que trata mal a sua irmã mais nova, e vê que esse jovem não parece nada demais. Nosso vilão deseja ao menos brincar um pouco com esse idiota. Entrando no local, o protagonista questiona se ele ainda deseja a areia prateada, explicando que esteve cultivando nos últimos dias e estava esperando uma oportunidade para entregar à irmã Xiaora. Shu se finge de triste, dizendo que foi difícil a obter, no entanto a ganância do cara fala mais alto. Afinal, chegará uma hora que a sua irmã irá implorar para salvar sua mãe. Perguntando em seguida o preço, o nosso protagonista oferece por 1 milhão de pedras espirituais divinas, a qual o Menher aceita, tirando sarro pela burrice e generosidade do garoto. O vilão diz que eles são amigos, já que ele é o sobrinho de sua mestra, mas de repente mostra outra pedra, oferecendo vender todas pelo mesmo preço. Impressionado, o sobrinho pergunta quantas ele ainda tem, já que precisará de todas que o protagonista possui. Então ele mostra uma pilha desse tesouro para o jovem garoto, surpreendendo muito o sobrinho de sua mestra. Se desejar, o nosso garoto pode guardar para ele, mas o cara tenta acusar o discípulo de sua mestra por ser um salafrário. Sua tia, no entanto, diz para seu sobrinho ir embora, já que conseguiu o que tanto desejava, deixando-o confuso. Irritado, logo Akira se retira. Sua mestra questiona seu discípulo infiel do motivo da provocação, mas o garoto apenas fez um acordo justo. Se sentando ao lado dela, o protagonista pergunta do que ela o chamou agora há pouco, e ela, irritada, fala que foi de discípulo infiel. Com uma pena longa, o safado irá fazê-la lembrar de chamá-lo de irmão. Sentindo cócegas em suas barrigas, a mulher admite que apenas chama ele assim em seus sonhos. Nosso protagonista percebe o volume, questionando se ela engordou nos últimos dias, e agora deseja checar adequadamente seu corpo. A mestra joga dizendo não ter engordado e o manda sair, mordendo então a fruta. Shu questiona se ela fez o que foi pedido, a qual a mulher confirma e irá pegar agora mesmo. No Palácio Imperial de Mendien, o jovem questiona onde está. Pegando o travesseiro, a mestra diz estar ali. As 3 esferas douradas são então mostradas. O garoto confirma que ela é uma ótima artesã e toda confiante e feliz, a mestra se vanglória. Então revela que isso é para massagear seus pés para ter benefícios em sua recuperação, a surpreendendo. Shu diz que ela é uma mulher incrível, a deixando envergonhada por ter feito isso apenas para que ele brinque com ela, ficando por cima de Mendien. O safado pergunta se ela quer, enquanto a mestra assume que cometeu um grande erro. A tela do sistema mostra seus status elevados. Shu pensa ser incrível em como seus status melhoraram por conta do corpo de sua mestra, lembrando e pensando o quão útil ela realmente é. Com a mestra sozinha no quarto, Mendien sorri pelo descuido de seu discípulo ter removido seu selo e aparentemente esqueceu de reativar, juntando-se ao que ela sente como é bom cultivar depois de tanto tempo. O sentimento é maravilhoso e sentir a energia por seu corpo é muito satisfatório. No entanto, a mestra fica confusa ao perceber que seu cultivo aumentou nesse tempo. Com um sorriso maligno, ela planeja se vingar logo, mas seu poder de repente falha, deixando-a confusa pelo selo ter sido ativado novamente. Shu, do lado de fora, informa que pode ativar o selamento
de onde e quando quiser. A mestra irritada pega um boneco do nosso vilão, e com uma agulha ela ataca o boneco desejando a morte do garoto. Porém algo acontece de repente, e ela começa a sentir um estranho movimento em seu abdômen. 7 dias depois, na entrada do reino secreto demoníaco, o jovem está entre as pessoas relembrando que esse portal ficará aberto por 30 dias. Taisuzi explica que ao final devem se reunir para não acabar presos lá e aqueles que contribuírem com seus ganhos receberão recompensas à altura. Mas o demônio deseja apenas a fruta espiritual bebê monstro. De repente um conhecido se aproxima chamando seu irmão Shu. O garoto fica impressionado que ele irá para o reino secreto, e o nosso protagonista responde educadamente sabendo que andar ao lado desse cara não é seguro. Então o Shu pergunta se está tudo bem e Ye diz não ser nada demais escondendo algo e o dizendo para irem rápido. Nosso garoto concorda abrindo caminho. Uma voz diz a Ye-fan para eliminar o garoto na primeira oportunidade. Deve fazer isso sem deixar qualquer evidência para que ninguém consiga descobrir como ele morreu. A mestra Liu Shue, do Pico Céu Espada, preparou várias pessoas para matar o discípulo de Qi Mendien por ter se tornado tão traiçoeiro igual a ela. Então percebe algo passando por ali. Vendo o mestre do Pico Céu Nascente Jian Linjion conversando sobre a possibilidade de matar Shu Xiu. A desgraçada sorri vendo não ser a única que deseja a morte do garoto, imaginando que ele é tão detestável quanto sua mestra. Por trás de Shu, suas duas irmãs o chamam. Tang Yao se surpreende com a presença da outra garota que explica ter vindo para desejar boa sorte para seu irmão mais velho. O protagonista questiona sobre seus assuntos e o sistema elogia pela sua sorte no amor. A Rosinha veio entregar a ele a espada do dragão soberano que lhe foi pedida. Logo o sistema mostra em tela as informações da espada que funciona muito bem para aumentar o dano de corte com Qi. Shu faz sua energia correr pela enorme espada. Então agradece a sua irmã que fica feliz por isso. Coradinha ela deseja boa sorte e cuidado para o protagonista que a tranquiliza com um cafuné. Se virando o jovem pergunta sobre o assunto de Xiaora, que apenas o trouxe alguns arranjos que podem ser úteis. Shu agradece pela gentileza, mas a garota agradece mais ainda por sua ajuda e o convida para sua casa quando ele retornar, a qual o garoto aceita deixando Yao com ciúmes dessa situação. O portal emana uma luz que sobe aos céus. Então a mestra diz que os discípulos podem entrar no teletransporte. Assim Shu se despede indo na frente. Yao reclama de não ter terminado de falar e sua irmã explica que o garoto obviamente está ansioso por conta dos itens dentro do reino sagrado. Mas a Rosinha se irrita, gritando para a outra não ousar chegar perto de seu irmão, a qual a outra explica não ter nada além de um relacionamento saudável com o jovem. Xiaoran brinca que a Rosinha pode acabar ficando com rugas por estar agindo como uma namorada ciumenta. A garota começa a se irritar mais ainda, soltando sua aura e questionando se a mulher quer realmente a provocar. Dentro do reino secreto demoníaco selvagem, os discípulos conversam sobre o tamanho imenso desse reino secreto. Shu observa ao longe os outros formando grupos, e pensa em procurar Ye-fan para se aproveitar de sua aura de protagonista e aumentar seus ganhos. De repente alguém grita ter encontrado nosso garoto, e todos devem ir juntos agora. O jovem fica confuso por não ter ofendido ninguém nos últimos dias e acaba sendo zoado pelo sistema. Nosso vilão corre sabendo que não há chances de enfrentar tantos de uma vez, invocando seu barco com o único plano de recuar e fugir. Em alta velocidade ele foge. O líder grita sobre Shu realmente estar fugindo deles, mas o homem sorri animado tendo uma bússola de aura que irá localizar a aura do protagonista. Nas profundezas do reino secreto, se encontra o fruto espiritual do bebê monstro, sendo protegido por uma python gigante, uma besta demoníaca de nível imperador. O monstro parte para cima do garoto, e Shu ativa o segredo Xingzi, encobrindo sua espada com chamas negras, arrancando a cabeça da serpente com um único golpe. Esse cadáver começa a soltar uma aura negra dos ferimentos, sendo absorvida pela flor negra do protagonista. O sistema questiona se ele deseja trocar isso por pontos de cultivo, e então o nosso vilão confirma recebendo 70.000 pontos nessa troca. Finalmente ele conseguiu reunir 500.000 pontos de cultivo. A tela pergunta sobre o que deseja melhorar e o demônio escolhe o segredo Xingzi. Assim o conhecimento e percepção da técnica foram compreendidas de melhor forma. Com isso chega a hora do jovem pegar o fruto. Se aproximando acaba percebendo que ainda não amadureceu o bastante. O sistema informa que isso foi um enorme azar do protagonista. Mas Shu sorri pensando em lidar com isso como um demônio de verdade e o sistema ri de sua maldade. Algum tempo depois ele reúne alguns recursos. E algumas pessoas se aproximam tendo encontrado o jovem. Shen Mufan questiona se o irmão Shu está sozinho. O vilão questiona se vieram até ali para o matar. Então o cara comunica para todos esconderem sua intenção assassina, dizendo para ganharem confiança e o cercar até os outros chegarem e os acompanhantes entendem. O cara finge estar ofendido com isso e a garota pergunta se alguém está o perseguindo. Assim as pessoas pedem para ajudar o protagonista nesse problema se conseguirem. Shu suspira não sabendo suas identidades, no entanto, afirma ter pessoas o perseguindo. A garota diz que o jovem pode se juntar ao seu grupo e eles o ajudarão nesse problema de perseguição. Eles têm em mente que são especialistas em atuação
coração, então não vão ter problemas em enganar o garoto, assumindo que essa irmã é muito capaz. A garota os alerta que ele é um pervertido de bom coração e em pensamentos os outros zoam a ingenuidade do garoto. Eles prometem proteger a vida do jovem, deixando Shu comovido, e então concorda em ser parte do grupo. Animada, a jovem abraça seu braço dizendo serem como uma família. Ele manda todos os seguirem, os levando até um acampamento onde está assando um cordeiro que foi entregue pela sua irmã Xiaora e oferecendo para todos comerem juntos, deixando o grupo confuso. Animado, Shu serve bebida e comida de modo generoso. Primeiramente ele bebe, assim a mulher confirma que o vinho não possui veneno. O cara agradece e elogia o vinho e feliz o jovem agradece, permitindo que bebam e comam o quanto quiserem. Todos estão reunidos e parecendo se divertir. Logo o fogo se apaga, e o jovem chama pelo pessoal que fica curioso. Com um tom de ameaça, o garoto questiona se os benefícios oferecidos por Xiao Yifeng e Jian Lingjing valem tanto ao ponto de aceitarem o matar, deixando o grupo em alerta. Mufan, com a arma na mão, questiona quando ele percebeu, partindo para cima de Shu, que revela saber desde o momento que se encontraram. O vilão ativa o segredo Xingzi, desviando o ataque feito pelo cara. De uma certa distância, o garoto confiante manda que olhem para dentro de seus corpos. Assim o grupo percebe que havia veneno no vinho, mas Shu diz não ter envenenado o vinho e o sistema está rachando de rir. O jovem oferece uma chance de eles viverem, a qual o grupo aceita, e recebem um pequeno pergaminho de Shu. Eles apenas devem seguir as instruções e em 3 dias irão receber o antídoto. Mas os outros questionam em como vão confiar nele. O safado então jura em nome de sua mestra que receberá uma maldição dos céus se ele não cumprir. Sua mentora de repente espirra, percebendo que alguém mencionou seu nome. Assim o acordo é formado, e Shu espera receber boas notícias dos 5 logo mais. Várias pessoas se reúnem e o discípulo central Yan Ping pergunta para Shen Mufan o motivo de Shu Xiu não estar junto dele. O cara explica que o protagonista fugiu rapidamente e não conseguiram o pegar. Então o cabeludo pergunta o motivo da chamada, recebendo a resposta que o jovem derrubou um pergaminho, mostrando ser um mapa que revela onde há uma fruta espiritual bebê monstro, surpreendendo o outro. Mas acaba suspeitando do motivo deles não terem ido pegar a fruta sozinhos e pergunta o motivo disso. Então recebe a resposta que o local é perigoso e pedem ajuda para conseguir pegar o fruto. Assim eles têm um acordo. Como Shu sabe do mapa, vão ir rapidamente até lá para pegar o fruto antes dele, e sorri achando que Mufan é idiota por pensar que alguém como ele compartilharia a recompensa. Em outro lugar, Shu observa que várias pessoas realmente chegaram até onde ele está, assim como planejou. Bing diz para não se espalharem, já que a névoa está a favor deles. Uma garota chega à frente dizendo para seu irmão não se preocupar, mas de repente os olhos do bebê monstro se abrem. Todos se animam com o poder do fruto que pode os levar direto ao reino divino. Um cara grita que ficaram ricos. No entanto, Yan diz para eles se acalmarem, já que o fruto não amadureceu 100%. Uma guerreira diz que não podem esperar tanto tempo, já que o tempo ali é limitado, e sugere pegá-lo agora. Entretanto, a névoa começa a se tornar vermelha. Assim todos ficam confusos. A guerreira de olhos amarelos percebe ser um arranjo ilusório, e de trás dela um dos caras começa a enlouquecer, enforcando a garota e dizendo que essa besta matou sua mãe. Todos começam a brigar entre si até a morte. Yan se desespera dizendo para eles pararem com essa loucura. As raízes chegam ao sangue dos corpos e absorve, mudando a cor do fruto para vermelho pouco a pouco. 30 minutos depois alguém chega. Shu fica satisfeito pelo bebê ter absorvido força vital desses humanos, mas percebe não estar 100% maduro ainda. Shu suspira, afinal terá de esperar mais alguns dias e por isso é melhor pensar em outro lugar. Assim 2 dias se passam. A garota percebe que a montanha ficou muito quieta, e Shen diz que deve ser por conta do fruto, porém não sabe se ele realmente vai remover o veneno. Até que o mesmo chega ao local, se surpreendendo por eles não terem subido a montanha. Mufan tenso diz ter mandado as pessoas assim como o protagonista pediu, e espera que possam ficar desintoxicados. Shu acha isso uma enorme ofensa, eles ainda têm coragem de pedir algo mesmo tendo sacrificado seus irmãos. De repente uma aura estranha chega até o local, assustando o protagonista, que percebe ser uma aura demoníaca. Perguntando se o grupo chamou esses demônios, no entanto, o cara recusa dizendo não ter feito isso. Uma enorme multidão de demônios se aproxima. O aparente líder ordena que matem todos os humanos ali presentes. Shu já encontrou demônios 3 vezes nesses 10 dias e pensa estar sendo caçado por essa raça. Com uma pisada forte no chão, ele usa a primeira forma de aniquilação, pulando para cima do chifrudo em alta velocidade, realizando um corte fatal na montaria do chifrudo, assustando os outros, que se surpreendem pela força desse humano. De forma ameaçadora, o protagonista pergunta o motivo deles estarem ali, mas o capeta recusa responder. Shu ameaça torturá-lo até que fale, e o demônio desiste, contando terem recebido ordens de alguém no domínio divino para o emboscar ali. O garoto fica intrigado por haver um demônio nesse domínio, e pensa que as profundezas deste lugar são realmente traiçoeiras. Então, com um golpe, Shu finaliza o demônio. Seu corpo cai no chão, e um silêncio se espalha pelo local. Os demônios ficam tensos pelo seu irmão Niu realmente ter morrido. Shu resolve deixar o resto dos demônios com o grupo, que ao menos pede ajuda com o veneno. O garoto joga
um frasco demonstrando nunca voltar com suas palavras. Então vai indo embora desejando boa sorte a todos e os demônios sorriem pelo mais forte ter ido embora. Todo o grupo está cercado e os demônios planejam matar a todos em nome de sua tribo e liberdade. Com um sorriso malicioso, o porco resolve cuidar bem da pequena irmã humana. Em outro lugar, Shu voa pelo céu tendo que esperar mais 2 dias para pegar o fruto, até ver alguém familiar embaixo dele. Olhando curioso ao ouvir o som de uma voz. Na caverna escaldante um cara finalmente encontrou onde está o tesouro do pseudo-demônio imperador. Yefan sorri animado com sua sorte, e até mesmo o nosso vilão reconhece que essa sorte de protagonista é muito sobrenatural. Mas ele acabou tendo azar já que Shu está ali o observando. O garoto agradece dizendo em pensamento que vai explorar em sua frente e passa rapidamente pelo cara. Ye percebeu algo e se pergunta o que aconteceu. O vilão chega até uma fonte de água dentro da caverna. Então começa coletando o líquido pedra versátil que tem um alto valor. Também irá pegar as ervas imortais de grau superior. O sistema informa que sua sorte subiu em 56 pontos. 1 minuto depois o garoto coletou tudo e aumentou sua sorte se aproveitando do destino do protagonista Yefan. Se Shu vender tudo isso, ele com certeza terá uma grande fortuna em dinheiro ou em pontos de cultivo. Mas algo chama sua atenção, percebendo algo nas profundezas da caverna, vendo ser os 2 dos tesouros mais valiosos de lá. No entanto, se assusta com a coisa que protege esse tesouro, percebendo ser uma serpente no auge do reino divino que protege esse tesouro, mas nunca que o garoto irá ativar a armadilha que acorda. No entanto, um estranho tremor ocorre. Olhando para trás, percebe que o idiota do Yefan pisou na armadilha. O cara diz ser uma grande coincidência, já que ele também descobriu alguns tesouros ali. Shu se irrita por ter sido esse idiota que ativou a armadilha da serpente branca. A enorme serpente se levanta junto do tremor da caverna, que grita com toda a força para os 2 garotos. Então corre dali deixando Yefan sozinho contra a serpente. As mestras estão meditando do lado de fora. E um velhinho corre dizendo que algo horrível aconteceu e vários tokens que mostram a vida dos discípulos se quebraram. Mendiem pergunta quantos, recebendo a resposta que 775 tokens quebraram. Ela pergunta sobre o de Shu Xiu, mas o velho diz que esse jovem está bem. A mulher pensa na possibilidade de algum incidente ter ocorrido dentro do reino secreto, e fica confusa por ter se preocupado com seu discípulo que seria melhor ter morrido. Tai Suzy tranquiliza a todos dizendo que usará o olho ilusório para ver a situação. Um grande círculo mágico se forma, e vários olhos observam o local canto a canto. Os discípulos percebem isso, e pensam sobre alguém estar os observando de fora. Já os monstros pensam ser um ataque, e não querem morrer para isso. Na fortaleza principal da raça dos demônios, o demônio que está no auge do domínio divino explica que nenhum humano pode os atacar de fora do reino secreto, então eles apenas estão os assistindo. Com isso fica sorrindo ao dizer que lhes mostrará um verdadeiro show e massacre de humanos, ordenando para que todos partam para cima dos humanos e os massacrem. Isso para que possam sair desse reino e encontrar sua liberdade fora desse local. Logo o demônio sorri percebendo que seu espelho reagiu, então a sua outra metade apareceu e se juntarem ambas irão conseguir fugir. Chegou o fim do videozinho e se você gostou e quer parte 2 ativa o safado do sininho. Fui!